E aí pessoal, como é que vocês estão hoje? Vamos com mais uma refutação da Bíblia, uma refutação de um versículo, um trecho clássico da Bíblia Sagrada. E a refutação de hoje nós estaremos vendo acerca do batismo com o Espírito Santo e com fogo. Aquela velha ideia que seja batizado com o Espírito Santo e com fogo, aquele que está cheio de Deus, aquele que está recebendo uma porção dobrada do Senhor, vai ser cheio do Espírito Santo, ser batizado com o Espírito Santo e com fogo. É um clássico jargão do movimento pentecostal, sendo que quando nós falamos de batismo com o Espírito Santo e com fogo, esse fogo ele sempre é retratado como fogo de Deus. E nós estaremos refutando aqui sobre o seguinte: esse fogo, desse trecho da Bíblia, está lá em Mateus capítulo 3, versículo 11. Esse fogo, batismo com o Espírito Santo e com fogo, é o fogo do Senhor? É o fogo de Deus ou não? Nós estaremos refutando um pouco sobre isso. Mas, em primeiro momento, vamos olhar aqui no texto. Mateus capítulo 3, a partir do versículo 1, diz assim: Naqueles dias, apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia, e dizendo: Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Porque este é anunciado pelo profeta Isaías, que disse: Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. E este João tinha o seu vestido de pelos de camelo e um cinto de couro em torno dos seus lombos, e alimentava-se de gafanhotos e mel silvestre. Então ia ter com ele Jerusalém, toda a Judéia e toda a província adjacente ao Jordão. Então ele pregava sobre arrependimento no deserto, e ia toda Jerusalém, Judéia, ia uma multidão, muitas pessoas que iam ouvir a mensagem de João Batista lá no deserto. Tudo bem. Aí continua dizendo o seguinte: E eram por ele batizados no Rio Jordão, confessando seus pecados. Quem? Quem se arrependia. Aqueles que ouviam a mensagem de João Batista e se arrependiam, se tornavam discípulos, eram batizados por ele no Rio Jordão. Só que lá também haviam aqueles que estavam lá para serem batizados, que se arrependiam, mas também tinha outro grupo de pessoas que estavam ouvindo a mensagem de João Batista. Está aqui, no versículo 7, diz assim: E vendo eles, muitos dos fariseus e dos saduceus que vinham ao seu batismo, diziam-lhes: Raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não presumais de vós mesmos, dizendo: Temos por pai a Abraão, porque eu vos digo que, mesmo destas pedras, Deus pode suscitar filhos a Abraão. E também agora está posto machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada no fogo. Ponto. Aqui eu quero destacar o quê? Estava lá os fariseus e saduceus também ouvindo a mensagem de João Batista. João Batista começa a dar uma palavra dura para esse grupo, dizendo que eles eram raça de víboras, porque que eles não produzem frutos dignos de arrependimento e tal, e dando uma exortação dura para eles, e dizendo: olha, a árvore que não produz fruto é cortada e lançada no fogo. Aí ele começa a falar de um fogo. É onde a árvore que é cortada, a árvore que não produz fruto, é onde ela é cortada e lançada no fogo. Ele está dizendo isso para quem? Para os fariseus, para aquelas pessoas que estavam lá apenas para criticar, para zombar e para rejeitar a mensagem de João Batista, que era a mensagem de arrependimento. Então João Batista estava pregando ali ao mesmo tempo para dois grupos: para pessoas que estavam se arrependendo, crendo na sua palavra, se convertendo, e também para pessoas que estavam lá apenas para criticar, apenas para zombar e rejeitar a mensagem de João Batista. Então nós temos dois grupos distintos aí, antagônicos nesse contexto, que é o contexto aqui de todo o capítulo 3 que deve ser analisado. E ele diz para os fariseus, para os saduceus, os zombadores: a árvore que não produz bom fruto, ela deve ser cortada e lançada no fogo. Aí ele continua no versículo 11: E eu em verdade vos batizo com água para o arrependimento, mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, cujas alparcas não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo.
Ele está dizendo aqui que ele está batizando com água. Mas vem um depois dele, que ele não é digno nem de desatar as sandálias, que esse é Cristo. Cristo vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Com o Espírito Santo é para aqueles que estão arrependidos, para aqueles que receberam a palavra de João Batista, que creu na mensagem do arrependimento e se converteram entrando no reino dos céus, no reino de Deus. E com fogo é para os fariseus, para os saduceus, zombadores, aqueles que rejeitavam a palavra. Então aqui o discurso ele é com um alvo duplo objetivo. Uma mensagem de exortação e de condenação para o grupo dos fariseus e saduceus zombadores, e uma mensagem de consolação, uma mensagem de ânimo, de motivação, uma mensagem de bênção, né, para os discípulos, para aqueles que estavam se arrependendo. Era um duplo objetivo o seu contexto, a sua mensagem. Porque esse fogo que ele se refere nesse versículo não é o fogo do arrependimento, o fogo, aliás, o fogo de Deus, da unção de Deus, do poder de Deus. Não é esse fogo, como por exemplo, é o fogo lá em Atos no capítulo 2. Lá em Atos no capítulo 2, diz a palavra que eles foram cheios do Espírito Santo e foram vistas línguas repartidas como de fogo. Essas línguas repartidas como de fogo referem-se ao fogo espiritual de Deus. Agora, nesse texto aqui, Mateus 3, ele está falando do fogo do inferno, é o fogo da condenação eterna. No versículo 10, diz o quê? Aquela árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada no fogo. Fogo do inferno, fogo da condenação. No versículo 11, continua também falando de fogo. Mesmo fogo, fogo do inferno, fogo da condenação. Para qual grupo que ele estava falando? Para os fariseus, saduceus, para os zombadores da mensagem de arrependimento. No versículo 12 ele diz: em sua mão, quem tem em sua mão? Jesus. Em sua mão tem a pá, e limpará a sua eira, e recolherá no celeiro o seu trigo, e queimará a palha com fogo, que nunca se apagará. Veja bem, ele limpará e colocará a palha que não presta, vai juntar e tudo aquilo que ele não presta, ele vai jogar no fogo que nunca se apaga. Qual é esse fogo que ele pegou as coisas que não prestam e jogou no fogo que nunca se apaga? Que fogo é esse? É o fogo de Deus? É o fogo da restauração? Não. É o fogo da condenação eterna. É o fogo do inferno. É isso que ele está dizendo. Então, irmãos, quando nós formos tratar sobre seja cheio de Deus e batizado com o Espírito Santo, pronto, para por aí. Não vá mais que isso, não. Essa ideia de que seja batizado com o Espírito Santo e com fogo. Epa, não tire esse fogo aí, porque não dá certo. Esse fogo aí é o fogo da condenação, não é o fogo de Deus. Então, vamos tomar cuidado com isso. E tem até temas de congresso, às vezes. O tema do congresso de mocidade, o tema do congresso do jovem, lá tal, do congresso das senhoras, não sei o que. Ele vem e batiza com o Espírito Santo e com fogo. E todo mundo, eu quero fogo, quero ser batizado no Espírito Santo com fogo. Só que o contexto aqui desse fogo, como está explicado pelo texto, o próprio texto explica, esse fogo é o fogo da condenação eterna. Nesse contexto aqui, esse fogo não é nada de bom. Esse fogo era para os fariseus, para os saduceus e para todos aqueles que rejeitam a mensagem do Senhor, não creem nela, zombam dela, não querem compromisso com Deus. Para esses tem o quê? O fogo da condenação eterna. E Jesus, no grande dia, vai limpar tudo aquilo que não produziu boas obras, todos aqueles que não se arrependeram pela sua palavra. Então essas pessoas serão juntadas e colocadas no fogo que nunca se apagará. Então essa é a refutação de hoje, que eu espero que tenha dado a você algum esclarecimento, e que você possa compartilhar esse vídeo, divulgar o nosso canal, a Sinapse Cristã, se inscrever também, se possível. Nós agradecemos a você e esperamos você na próxima semana, se assim Deus nos permitir. Então, até lá, até a nossa próxima semana. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Valeu!